Fala galera, aqui é o professor Marcos Fábio, preparando para encerrar mais um dia de trabalho e eu quero conduzir uma reflexão com vocês, né? Eu estou aqui dentro de um carro, aliás, a profissão de consultor nos obriga a ficar muito dentro de um carro e eu quero falar exatamente sobre isso, né? O hábito de dirigir, né? O que significa dirigir? Bom, dirigir significa eu pensar para onde eu vou, entender quais são as rotas, os caminhos que eu vou tomar e gerenciar a viagem em termos de velocidade, custo e tudo mais. Então eu queria contar uma história, na verdade essa história é um dos capítulos do meu livro, onde eu falo que um caminhoneiro recebeu uma carga, né, uma meta de levar uma carga para Rio Branco, a capital do Acre. E quem o contratou disse assim, olha, só que eu vou tirar do seu caminhão o seu velocímetro, o odômetro, que é aquela parte do velocímetro que mede quantos quilômetros você andou, vou tirar o indicador de temperatura do motor, vou tirar o indicador, o marcador de combustível, o relógio, você não vai poder usar GPS, nem o Waze, nem nada, e eu também vou retirar as placas da estrada, sinalizações e tudo mais. E você tem 5 dias para chegar em Rio Branco. Bom, vamos entender isso. Se ele nunca tiver ido a Rio Branco e for a primeira vez, ele vai chegar na capital do Acre? Certamente sim. Mas será que ele vai chegar no tempo certo? Ou da melhor maneira? Por que isso? Porque certamente todas as vezes que ele fizer um abastecimento, ele não sabe quanto ele já andou depois do último abastecimento, então de tempos em tempos, a cada posto de gasolina, a cada posto de combustível, ele vai ter que parar para poder completar o tanque, porque vai ficar inseguro, porque ele não sabe se ele tem ou não combustível no tanque. A cada radar da estrada, ao invés de passar a 80, talvez ele tenha que passar numa velocidade muito abaixo, porque ele não tem noção de qual é a velocidade que ele está. Ou seja, muitas vezes uma viagem que era para ser cumprida aí num tempo, por exemplo, neste exemplo, em 5 dias, talvez ele vai fazer em 10 dias. Bom, mas o que isso tem a ver com gestão? Empresa é a mesma coisa. Se a gente falar que os indicadores internos do carro, velocímetro, odômetro, indicador de temperatura, marcador de combustível, para os carros mais modernos, computador de bordo, são os indicadores que você tem para dirigir a sua empresa. E as placas da estrada, a sinalização, são os indicadores de mercado. E para que você possa dirigir bem, você tem que estar a todo momento de olho nos indicadores da sua empresa e de olho nos indicadores de mercado. Significa dizer, então, se você tem uma empresa, você tem que a todo momento monitorar a velocidade, a sua produção, o seu custo. E para isso a gente fala de uma ferramenta chamada painel de bordo, ou dashboard, ou na verdade um painel de indicadores aonde você vai analisar como está sendo a sua viagem. Muitos não fazem isso, ou a grande maioria não faz isso na verdade. Muitos que fazem, às vezes fazem isso por um período, ao final de cada mês, por exemplo. Mas dependendo do seu negócio, o correto era você fazer isso quase que diariamente. Estou saindo aqui de uma empresa agora, nós acabávamos de discutir uma determinada situação de caixa, olhando produção e matéria-prima. Se pagar hoje, a matéria-prima chega na segunda, dá para faturar e conseguir dinheiro ainda na última semana de dezembro para dar para honrar com os compromissos. Quer dizer, monitorar isso a todo momento. Gestão de empresa não é algo que se faz na intuição às cegas, embora muitos façam. Mas o que eu quero dizer, olhe para o seu negócio e veja como é que está as suas ferramentas de acompanhamento para que você possa dirigir melhor o seu negócio. É isso aí. Um grande abraço do professor Marcos Fábio. Nos siga nas redes sociais, tudo @professor Marcos Fábio. Até mais.